Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula, mas antes, curta e comente lá a nossa página e ative o sininho de notificações para vocês receberem sempre vídeos novos, ok? Boa aula! Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula em nosso canal de História, tema Reformas Religiosas e o Absolutismo. É importante primeiro falar que não iremos aqui falar enquanto fé, e sim enquanto construção histórica sobre esse fato histórico, certo? Bom, e aí nós nos perguntamos como é que o cristianismo conseguiu maior número de adeptos até hoje, certo? E tudo começou com um cara que levou aquela crença lá da Palestina para a Europa, né? Esse cara ficou conhecido como Paulo de Tarso, só que demorou para o cristianismo crescer na Europa, certo? No ano de 248 depois de Cristo mesmo, tinha apenas 10% de pessoas adeptas ao cristianismo. Mas no ano de 313 depois de Cristo, o imperador chamado Constantino se converteu ao cristianismo. E aí houve uma chave da virada, né? Porque os povos romanos acreditavam em vários deuses e o cristianismo propõe acreditar em um só Deus. Logo, os cristãos, né, que começaram a ser perseguidos, agora a coisa muda, porque houve uma expansão, ou seja, um aumento grande de adeptos ao cristianismo. Quem não fosse adepto do cristianismo era perseguido e chamado de pagãos. E aí essa igreja começa a receber muito dinheiro, né? O imperador ele começa também a dar dinheiro para os bispos fazerem, por exemplo, igrejas, né? E o imperador irá nomear também bispos como espécie que a gente conhece hoje como prefeitos, que irão também criar, né, universidades e etc. E essa relação, né, de mistura de política e religião significou-se que também o mesmo chefe de poder político também era o chefe de poder religioso. Logo, se colocava aí as regras, ou seja, os dogmas para que essas pessoas pudessem seguir, né? Quem não seguisse estaria contrariando a igreja, certo? E aí vai haver diversas punições. Enquanto esse cristianismo, né, que era um cristianismo que pregava de forma diferente do original, a gente vai perceber também que, ao mesmo tempo, essa igreja ela não era boba, né? Ela chegou a ter 1/3 de terras para poder plantar e produzir na época. Lembrando que as terras, pessoal, eram as maiores riquezas do período, né? Chamadas aí de feudos, essas terras. Só que a igreja agora não queria ser vista como, olha, todo mundo da igreja é bonzinho, né? Muitos não olhavam a igreja como que tivesse todos os membros bonzinhos, né? Alguns próprios membros da igreja perceberam que muitos da igreja, que vivia no dia a dia com as pessoas, estavam reprimindo essas pessoas, né, que estavam pegando pesado. E daí a gente vai conhecer o clero regular e o clero secular, tá? O clero secular, que era esse, onde tinha parte de membros da igreja que cobravam impostos, que reprimiam pessoas, né? Começaram também a ser questionadas pelo clero regular, ou seja, parte de membros que discordavam com as práticas do clero secular. Então, esses membros do clero regular tinham as mesmas crenças no cristianismo, né, do clero secular. Só que, na prática, eles eram diferentes, né? Na prática, eles estavam muito mais próximos do Cristo, né, que eles pregavam. E eles se isolavam em desertos, longe das cidades, gostavam muito de meditar, né, de orar. Então, vamos ver
que essa diferença existe aí na tela, certo? Que a gente está vendo aí agora. E aí a gente começa a perceber algumas tretas, cara, porque não paravam. A Igreja Católica dizia que não seguisse esses dogmas aí, né, essas regras, eram consideradas hereges, que a gente chama hoje de pecadores. E colocavam até pessoas na fogueira, né? Eles, ou seja, o clero tinha o poder de dizer na sociedade quem eram as pessoas